Olá, meu amigo, minha amiga, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a gente acredita que esses são os tempos trabalhosos, então é difícil trazer boas notícias, mas ultimamente tem sido possível. Para você entender o porquê essa notícia é tão boa, eu preciso refrescar a memória de vocês e explicar como é que isso acontece, o contexto. Dizer que o que está acontecendo agora, o mundo olhando para o Brasil, é só por causa das manifestações do dia 23, seria um pouco absurda. Mas é uma sequência de coisas e ali pode ter sido o pontapé inicial, sabe? A coisa que realmente empurrou para aquilo começar a se movimentar. Porque quando aconteceu aqueles protestos por causa do resultado que a gente teve, né? Protestos pacíficos, enfrentar quartéis e etc, etc. Aquilo ali o mundo todo olhou, porém a mídia internacional, ela distorceu. Porque o que a mídia nossa faz aqui é a implementação de uma agenda, tá certo? Você vê, por exemplo, a CNN. Ela é internacional, então a postura que eles têm, ela vem lá de fora, eles vêm para realmente adiantar essas agendas aqui, ela é global. Então quando aconteceu tudo aquilo, eles conseguiram criar essas narrativas para distorcer os fatos, as imagens que estavam acontecendo ali, né? E a gente acredita que tinha muita gente infiltrada ali, inclusive. Então, embora tenha acontecido, o mundo tenha visto, foi criado essa distorção. Porém, meus irmãos, nada como o tempo, né, para ir provando. Já na posse do próprio Molusco, o que é que ele faz? Ele traz uma pessoa que é procurada, né, condenado, que é aquele cara que já está bem maduro. Você sabe do quem é que eu estou falando, né? Quantos anos vocês passaram? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muitos anos. Muito. Aqui já, presidente, aqui. Uma foto aqui. Eu saludo ele, presidente aí, cumprimento. O ditador, ele traz o cara pra cá, pra posse, fica desfilando com ele como se fosse a melhor pessoa do mundo. Um cara que tem muito sangue nas mãos. Então o mundo, quando viu aquilo, disse, opa, tem coisa errada. Não porque o mundo queira proteger os brasileiros, mas porque tem muitos interesses aqui. E que para o nosso povo é muito pior esse caminho que o Brasil quer seguir agora, na mão desse Molusco. É muito pior. Se você acha ruim e não acha justo do jeito que a coisa já é, imagine se ainda piorasse. É o que está acontecendo. Então, inscritos aqui do canal, que trabalham em algumas empresas de mineração, eles já disseram, ó, Davi, está sendo levado toneladas de minério, né, muitos importante aqui, muitíssimos importante, para a China, né, a preço de banana. Então isso está acontecendo, né? O mundo está vendo isso e principalmente os Estados Unidos têm um interesse muito forte. O cara que está lá mandando chuva, né? O manda-chuva de lá hoje, ele é um cara fraco, né? O povo de lá está percebendo. E o que é que está acontecendo no mundo? Você já viu na Argentina, né? A volta da direita. Você está vendo que nos Estados Unidos tudo indica que Donald Trump vai voltar. E aqui no Brasil, meus irmãos, a coisa está mais séria porque tem um sistema todo implementado, né, aparelhado, mas isso pode ser desmanchado principalmente com os resultados. Eu já disse para vocês, explicando de maneira simples, que é como se a gente fosse um time que foi goleado e está aí para ser rebaixado, dependendo de resultados. Então as coisas parecem que está a nosso favor, né? Parece que está ao nosso favor. As declarações de Donald Trump, né, para a gente não perder aqui o fio da ninhada, deixa claro que o interesse no Brasil vai ser prioridade para eles, porque realmente o Brasil está se desviando, está fazendo parcerias com outros países, que para nós, povo, vai ser muito pior do que se tivesse com os de sempre, os tradicionais, né? Então veja, teve esse primeiro, né, evento que a mídia distorceu, que foi os protestos, né, ali quando teve o resultado do Molusco. Aí o Molusco vai, traz um ditador, isso acende, né, o alerta, mas aí ficou todo mundo calado. Não, vamos observar, e aí vai piorando. O que é que ele faz? Ele vai, discursa contra um país democrático, ficando a favor de maldoristas que causam todo tipo de mal mesmo no mundo, não só lá contra o país que tem a estrelinha, não só contra eles, mas contra o mundo todo. Então isso acende um alerta vermelho muito grande. Para piorar a situação deles, né, vem um jornalista aqui lá da Europa, né, um cara que não tem, não é procurado por ninguém, um cara normal, simplesmente vem fazer uma cobertura aqui internacional e ele fica detido, né, por várias horas no aeroporto, tem o seu passaporte retido
E isso, meu irmão, realmente mostra a ditadura que está no Brasil, porque já teve vários jornalistas, que você sabe, né, vários, como por exemplo o Paulo Figueiredo, eles não pode pisar aqui no Brasil. Ah, porque os caras são bolsonaristas radical, a mídia trabalha para fazer isso. Só que quando acontece com alguém que é lá da Europa, aí, meu irmão, o mundo começa a dizer, opa, tem alguma coisa errada aí no Brasil, juntando todos esses fatos. Os protestos do dia 23, eu acredito que foi esse empurrão, porque aí, olha, o cara que perdeu, olha a força que ele tem, tá bombando, lotando ruas, enquanto os outros não podem comer um pastel numa lanchonete. Então isso tem mostrado ao mundo, né, que há algo muito errado no Brasil e que o Brasil está se desviando do seu caminho de sempre. Então, por conta disso, você vê, o Paulo Figueiredo já foi chamado para depor lá, né? Eles não estavam nem ligando, o pessoal fazendo essas denúncias, eles não estavam nem aí. Mas devido a todos esses acontecimentos, agora eles próprios estão convocando essas pessoas. O Paulo Figueiredo já foi e agora está indo também o Gustavo Gaia. Vou colocar aqui para você ouvir, ó. Escuta aí, ó. Eu acho que é uma sensação compartilhada por milhões de brasileiros, talvez até a maioria, é de que aqui dentro do nosso país não há mais nada a se fazer. As instituições foram sequestradas, estão sendo usadas para perseguir opositores políticos. Nós temos uma imprensa que trabalha a favor da ditadura, a favor da censura e do fim da liberdade de expressão. E a sensação é essa, né? Que aqui não há mais recurso, não há nenhum dispositivo, não há nenhuma ferramenta, nenhuma ação que possa ser tomada. É por isso que há algum tempo nós estamos tentando e pleiteando uma audiência no Congresso americano para que a situação do Brasil possa ser explicada. A primeira visita nós fizemos e conversamos com alguns deputados em novembro do ano passado. Desde então estamos municiando alguns deputados, alguns parlamentares americanos com a situação que está acontecendo no Brasil e como a nossa censura está agravando e como essa ditadura está ficando cada vez mais forte. As informações que nós temos repassados para esses parlamentares foram suficientes para acender uma curiosidade. Agora eles querem saber mais. Inclusive, foi marcada uma audiência para o dia 12 de março. E algumas pessoas foram convidadas. Dentre elas, eu tenho um prazer muito grande de falar, uma alegria gigantesca de falar que eu fui convidado para testemunhar no Congresso americano, na Comissão de Direitos Humanos, sobre a democracia brasileira. Esse é o convite que eu recebi e aqui eu traduzo para vocês. Olá, Gustavo, eu estou escrevendo para pedir, para discutir com você o potencial para você testemunhar numa audiência com o título Brasil, uma crise da democracia, liberdade e Estado de Direito, que acontecerá na comissão na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, na terça-feira, 12 de março, às 10h30 da manhã, no ambiente, né, na sala 2200, no escritório da casa de Rayburn. Por favor, me avise se você está disponível para conversar. Eu estou no número do WhatsApp, tal, obrigado. Eu já liguei, conversei com o Mark Milosh, adiantei para ele que eu estou disponível, estou indo para os Estados Unidos, estarei aí nessa data e gostaria muito de poder explicar para os deputados americanos da Comissão de Direitos Humanos as violações, as gravíssimas violações que estão acontecendo aqui no nosso país. E como o Brasil já não é mais uma democracia, já enviei para ele um extenso documento em inglês, traduzido em inglês, mostrando ponto a ponto todas essas violações. E lá eu vou poder falar diante do parlamento americano o que está acontecendo no nosso país. Como eu disse, aqui dentro não há mais nada que a gente possa fazer. As instituições foram sequestradas. Inclusive, lutar para resgatar a democracia no Brasil virou antidemocrático. Acredite ou não. Vamos ver se, através da opinião pública internacional, a gente possa conseguir avançar no resgate da nossa democracia. O Brasil não poderá viver isolado do resto do mundo. Será muito envergonhoso para aqueles que se julgam acima da lei continuar nessa sanha persecutória, usando o Estado como ferramenta de perseguição, prendendo pessoas inocentes, cerceando a nossa liberdade de expressão, quando o mundo estiver olhando para o nosso país com uma lupa. Eu acho que será muito difícil para essas pessoas continuar fazendo o que eles estão fazendo, agindo da forma que estão agindo. Então eu me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado para testemunhar diante do Congresso americano. Espero poder fazer isso à altura da expectativa das pessoas que almejam viver em um país livre, que respeite a Constituição, que respeite os direitos fundamentais
do indivíduo. Talvez essa seja a minha maior missão até agora. Ore por nós, a comitiva está cada vez maior, já são dezenas de parlamentares, entre deputados estaduais, federais e senadores, que estarão em Washington nessa data. Nós vamos mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. O mundo precisa saber, porque aqui o Brasil se transformou num laboratório de como instaurar uma ditadura com o apoio da imprensa e maquiada de resgate democrático. Mas lá fora, agora eles vão saber a verdade. Saberão que o Brasil é sim uma ditadura. Que o simples fato de eu estar aqui fazendo esse vídeo, falando que eu quero sair e mostrar para os outros países que o Brasil não respeita direitos fundamentais, não respeita a Constituição, pode levar até mesmo à minha prisão e à prisão dos membros dessa comitiva. Tamanha é a ditadura que nós vivemos. Ore por nós, nós não vamos desistir, custe o que custar, mesmo que custe a minha liberdade. Um abraço, a gente se vê. Meus irmãos, e pode parecer exagero, nossa, só porque o cara vai depor lá. Meus irmãos, pode dar prisão sim. E eu tenho certeza que muitos de nós estaremos sim orando para que dê tudo certo, né? E é aquilo, meus irmãos, se a gente continuar, né, dividido, se atacando, como eu tô vendo muito aí. Esses dias a gente tava vendo, já tá acontecendo, né? Tava tendo um debate do Gorgonoide com, acho que é Gorgonoide o nome, com o Marcelo Brigadeiro. E assim, é triste você ver pessoas inteligentes, pessoas do bem, tentando defender o indefensável. No caso, o Brigadeiro ali, na minha opinião, foi massacrado no debate, porque não tem como você debater, né, e defender o que é indefensável. Agora são todos caras do bem, sabe? Pessoas que podem fazer a diferença e estão divididos. Isso faz com que o público também se divida. Isso é o que é pior, porque o que eu vejo da esquerda, família, é uma organização muito grande, né? Você vê que os caras podem até não se gostar, mas eles se unem, né? Eles se defendem, eles formam um bolo, né? Uma parede de aço mesmo, contra aqueles que pensam diferente, criminalizam opiniões, né? Vão colocando ali na lei. E você vê que o nosso lado não faz isso, né? Continua dividido, dando cabeçada. É complicado, né? Então, se a gente não tiver esse amadurecimento, né, vai ser sempre assim. Vai ser difícil que apenas com intervenção de fora. É claro que eu acho que o Donald Trump, mesmo sendo eleito, ele pode fazer muita coisa. A opinião pública americana, né, também pode fazer um peso muito grande. Eu acho que esse chamado, né, dessas pessoas influentes aqui, né, como o Gustavo Gaia, como o Paulo Figueiredo, tudo isso pode fazer com que a opinião pública fique realmente ciente do que realmente está acontecendo no Brasil, o que é que o país se tornou hoje, né? Mas eu acho que a mudança ela não vai vir só de fora, né? Ela pode até ser empurrada por fora, mas precisa também que as pessoas se conscientizem disso, né, meus irmãos? Porque o mal maior está aí, né? O mal maior está aí. É um erro dizer que é tudo igual, já disse isso aqui também. Não, é tudo igual, não é tudo igual, você vê a diferença. Inclusive no bolso, né, dentro da casa das pessoas, né, a comida que as pessoas estão consumindo, tudo isso foi mudado, né, aí para pior, mudou para pior. Então, meus irmãos, eu acredito que essa é uma boa notícia, é assim que as coisas começam a acontecer, né, e vamos ficar cientes aqui e atentos. Tem inclusive uma entrevista, né, com o filho do Bolsonaro. Se vocês quiserem eu posso fazer um react também aqui. Vários canais já fizeram, por isso que eu não fiz, né? O Monark fez também. Eu digo, às vezes quando eu vejo que o pessoal já fez bons vídeos, eu acho meio desnecessário ficar meio que repetindo as mesmas coisas. Mas a gente sempre tem um olhar um pouquinho na parte mais oculta da coisa, né? Então, se vocês quiserem eu posso fazer esse vídeo sim, tá certo? Vou encerrando por aqui. Compartilha. Mostra para mais pessoas, principalmente para aquele gadoso que ficaram rindo, né? Dia 23 lá vai o pessoal apoiar o Bolsonaro. Eu disse, tem nada a ver com o Bolsonaro. A questão, meus irmãos, é muito mais além agora, que é questão de ideologia, de implementação de coisas aqui, e vai transformar o Brasil, como no meu vídeo eu mostrei, né? Olha o Canadá, como é que tá a situação do Canadá. Pessoas que conseguiram o grande sonho, né, de sair do país e ir para um país de primeiro mundo, tá querendo voltar. Se você não viu esse vídeo aí, veja. Vale muito a pena, né? O título é esse aí. A saída do Brasil não é o aeroporto mais próximo. Aí você vai ouvir o relato de uma pessoa que viajou, conseguiu esse grande sonho e agora se arrepende, né?
E lembrando até do Clodovil, ele falou isso. Ele disse, olha família, ele falando assim, né, com o público, ó gente, é muito bom a gente viajar, mas nada é igual ao nosso cantinho, ao nosso país. E quando a gente não se valoriza, porque ele mandou, né, não lembro, era um cara que checava lá os passaportes, e os caras começaram a embaçar com ele, e lá nos Estados Unidos, ele mandou o cara tomar naquele canto, e Clodovil não tinha essa não, né? Ele disse, ah não, querer me rebaixar, querer humilhar, porque sou brasileiro, comigo não rola. Aí só pega e voltou no mesmo avião, né? O Clodovil era isso, e ele disse essa mensagem, a gente tem que se valorizar, valorizar a nossa pátria, né? A mídia, ela trabalha ao contrário, para você se envergonhar do seu país, sendo que você vive no país mais rico do mundo, tá certo, meus irmãos? Então é isso, vamos ter essa consciência, vamos nos unir, chega de tanta treta, né? Que esse pessoal aí parasse com essa treta e desse as mãos, a coisa ia melhorar muito.